Olá, esse é o De Letra em Ponto, eu sou a Renata e hoje nós vamos falar sobre o último, quarto conto de Quatro Estações de Stephen King. O último conto é O Inverno no Clube ou O Método Respiratório. Antes da gente seguir para o conteúdo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Chegamos então finalmente ao último conto do Quatro Estações de Stephen King. Para quem perdeu os outros vídeos, eu vou deixar o card aqui no vídeo e também ao final desse vídeo aparecem os dois links para vocês irem direto para os vídeos. Esse é o Inverno no Clube ou o Método Respiratório. Eu gostei muito desse conto. É meio maluco, mas eu achei bem legal. Tem um clima mais sinistro percorrendo a história, o conto todo. O conto vai falar sobre um clube onde alguns homens se encontram para beber, conversar, eles contam algumas histórias. Bom, nós temos o personagem David, ele é convidado pelo chefe atual dele, do escritório de advocacia, ele é um advogado, e ele é convidado pelo atual chefe dele a ir nesse clube para conhecer, para passar uma noite lá, fazer uma visita. Ele acha meio esquisito, mas enfim, ele fala, vamos lá ver o que tem nesse clube, como que é. Ele vai nesse clube, me lembrou um pouco uma coisa meio de maçonaria, nada, não por questão do que é conversado ali, do que tem, mas porque eles formam um grupo que se ajuda. Fala aqui até em determinado momento que teve um dos membros, eles não falam membros, corrigindo aqui, que um dos participantes desse clube ele faleceu e eles dão um suporte para a esposa desse participante do clube. Então isso me trouxe um pouco ali aquela coisa da maçonaria. Toda a descrição que eles fazem do ambiente desse clube me pareceu assim um ambiente meio sóbrio, tem uma lareira, tem uma biblioteca, tem mesa de bilhar, tem algumas poltronas e não tem nada assim específico que esses participantes, que esses homens que frequentam ali, eles fazem. Eles vão ali para beber, conversar e contar histórias. Tem o Stevens, que ele é um estilo de um mordomo, um porteiro, um garçom, ele é meio que um faz tudo ali, ele tem um ar bem sombrio. Então, quando o David chega a primeira vez, ele descreve o Stevens recebendo ali ele na porta, abrindo a porta para que ele entre, e ele é uma figura ali bem misteriosa. Eles têm também por tradição que nas noites de Natal, aliás, na semana do Natal, que eles se encontram, não é exatamente na noite de Natal, porque aqui eles falam até que na noite de Natal as pessoas têm que passar com a família. Então, na semana, no encontro deles, que acontece na semana da noite de Natal, eles contam também essas histórias, porém tem que ser uma história que tenha um quê sobrenatural. Então o David conta que nesse encontro de Natal, e esse encontro de Natal ele aconteceu depois já de 4 anos, acho que era isso, em torno de 4 anos, que o David já estava participando desses encontros. E aí ele conta que nesse encontro de Natal, um dos integrantes ali vai contar a história sobrenatural, eles se colocam todos ali em volta, em torno da lareira, e ele vai contar a história. Esse personagem que vai contar essa história sobrenatural, ele é um médico, acho que de 1930, mais ou menos em torno dessa época, 1935. E aí ele conta que uma moça solteira engravidou e entrou ali no consultório dele. Ele era obstetra, também fazia consultas de pediatra, e na época, né, para aquela época, uma mulher solteira engravidar, aquilo era um super tabu. E tinha muitas mulheres que, quando engravidavam, sendo solteiras, elas recorriam a métodos para interromper a gravidez, para não seguir com a gravidez.
O médico, aqui no caso, o integrante daquele grupo, na ocasião, ele achou que ela fosse também interromper a gravidez, mas não, né? Para surpresa dele, ela se mostrou ali tranquila e firme em seguir com a gestação. Inclusive, já queria orientações com relação à alimentação, vitaminas, do que fosse ser o ideal para ela seguir com aquela gestação de maneira o mais saudável possível. E ele vai se interessando por ela, não no sentido, ele não fica apaixonado por ela. Até enquanto ele está contando essa história, conforme ele vai contando a interação que eles passaram a ter, as perguntas, as preocupações que ele passou a ter com essa moça, que era a Sandra, os outros integrantes do clube perguntaram até se ele tinha se apaixonado por ela. E ele fala que não, que ele tinha ali uma admiração por aquela mulher, por ela estar enfrentando aquela situação, que era muito desafiadora, se hoje já é, imagina para a época, né, 1935. Por ela estar enfrentando aquela situação de maneira tão serena e tranquila. Ela trabalha em uma loja de departamentos e ela até fala para ele, né, que ela vai seguir com esse emprego até enquanto a barriga não aparecer e ela não for dispensada, porque ela sabe que é isso que vai acontecer, porque ela acaba sendo uma pessoa não muito bem-vinda por ser solteira e estar grávida. Ela sofre preconceitos. Ela, em determinado momento, ali em uma das consultas que ela passa com ele, ela pergunta quanto que ficaria o parto, todas as consultas dali para frente e o parto. Ele fala quanto que seria e ela já quer deixar aquele valor pago. E ela vai lá e faz aquele aporte e já deixa tudo certo, né? E ele fica surpreso com aquela situação. Inclusive, ele se preocupa se ela vai ter como se manter durante esse tempo todo, até porque em determinado momento ela vai perder o emprego. E é o que acontece. Quando a barriga dela começa a crescer, a chefe ali do departamento descobre, fala que ela foi enganada, que ela não sabia que ela estava grávida, que apresentou ela para o filho dela e ela naquelas condições. Enfim, aquela enxurrada de frases de preconceito com a situação da Sandra, solteira e grávida. Em uma das consultas, o médico ele ensina para a Sandra um método que é para tornar o parto normal mais fácil, menos difícil. Acho que é melhor colocar dessa forma, menos difícil, que é justamente o método respiratório. Então ele fala que é uma maneira, ensina para ela que é uma maneira que ela vai respirar durante as contrações, conforme as contrações foram aumentando, ela vai respirando de um jeito ou de outro, e que isso vai facilitar o momento do parto. Inclusive a Sandra fala que ela usou o método respiratório quando a chefe dela foi dispensá-la do emprego, quando descobriu que ela estava grávida. Ela falou que ficou com tanta raiva da chefe dela que ela só não matou por conta do método respiratório. Então ela começou a respirar daquela maneira que o médico tinha ensinado, ela se acalmou e foi embora. Bom, chegado ali o momento que a Sandra percebeu que era o parto, ela pediu auxílio para uma vizinha para chamarem um táxi. Ela avisou, ligou para o médico avisando que, olha, eu estou entrando em trabalho de parto e estou indo até o hospital, né? Eu não quero ter o meu bebê dentro de um táxi, no banco de trás de um táxi. Seguiu no táxi, o motorista ali dirigindo, desesperado, apreensivo, por saber que a passageira estava prestes a dar à luz. Ele vai dirigindo, tentando ir o mais rápido possível. A Sandra começa a perceber que o momento está chegando cada vez mais perto e ela começa então a fazer as respirações que o médico ensinou para ela, que é o método respiratório. Quando ela começa a fazer essa respiração, o motorista fica mais aflito ainda, porque começa a ver que ouvir que ela está fazendo aquele barulho, aquela respiração de uma maneira estranha, e ele fica tão desesperado que ele começa a querer cortar os carros e ele bate o carro. Sofre um acidente. Nisso que sofre o acidente, eles conseguem tirar a Sandra de dentro do carro e o médico, quando ele chega até ali o local, ele percebe que infelizmente a Sandra ela sofreu um acidente e ela perdeu a cabeça, ou seja, a cabeça dela está separada do próprio corpo. Porém, ela ainda está viva, ela ainda está respirando.
E aí vem essa parte que eu vou ler para vocês aqui, que eu achei fantástica. Aqui é o médico falando, né? Dei uns passos para trás, alguma coisa bateu no meu pé. Era a cabeça dela. E, obedecendo a alguma ordem externa, ajoelhei-me e virei a cabeça para cima. Os olhos estavam abertos, aqueles olhos penetrantes de avelã que sempre foram cheios de vida e determinação. Ainda estavam cheios de determinação. Ela estava me vendo, cavalheiros. Isso ele narrando a história ali no clube. Seus dentes estavam cerrados, os lábios levemente entreabertos. Ouvi o ar entrar e sair rapidamente daqueles lábios, e entre os dentes enquanto ela fazia a locomotiva. A locomotiva era um determinado ponto ali do método respiratório, ele ia evoluindo de acordo com as contrações, as respirações iam aumentando, ficando mais rápidas, e chegava esse momento que era a locomotiva. Seus olhos se mexeram, viraram ligeiramente para a esquerda para me verem melhor. Seus lábios se abriram. Disseram 3 palavras. Obrigada, doutor. E eu ouvi essas palavras, cavalheiros, mas não de sua boca. O som vinha de uns 6 metros de distância, das suas cordas vocais. E porque sua língua, seus lábios e seus dentes, aquilo que dá forma aos sons, estavam ali, as palavras saíram em modulações amorfas de som. Mas foram 9 modulações, 9 sons distintos, assim como há 9 sílabas nessa frase. Obrigada, doutor. Mas há de que, não há de que, senhora Stanfield, disse eu. É um menino. Seus lábios se abriram outra vez e de trás de mim ouvi um som fraco e fantasmagórico. Menino. Seus olhos perderam o brilho e a determinação. Pareciam olhar para alguma coisa atrás de mim, talvez naquele céu negro pontilhado de gelo. Então se fecharam. Ela começou a fazer a locomotiva outra vez e de repente parou. O que quer que acontecera havia agora terminado. Ela sofreu o acidente, a cabeça dela se separou do corpo, o corpo dela continuou em trabalho de parto e ela pariu o menino. E depois, quando o doutor falou para ela que era um menino, ou seja, que a criança tinha nascido e estava bem, aí ela descansou. Gente, eu achei muito doido esse conto. Achei muito bom. É trágico, claro. Tem essa parte bem sobrenatural, mas eu achei muito legal. E aí os cavalheiros ali, os homens no clube, perguntam, mas e aí, o que aconteceu, né? O que aconteceu com o bebê? Aí ele conta que o bebê foi adotado por um casal, que nos dias atuais, quando ele está contando ali aquela história, aquela criança já não é mais um bebê, já é um adulto, tem um cargo importante, se eu não me engano, em uma universidade, ou seja, ele teve ascensão, se saiu super bem, é uma pessoa de sucesso e está ótimo. E aí encerra aqui o conto com o David saindo ali depois de ter escutado esse médico, esse integrante desse clube contando essa história. Todos vão saindo ali do clube e ele tem uma conversa ali meio esquisita com o Stevens, como sempre. Ele fazendo algumas perguntas ali curiosas sobre o clube para o Steven, e o Steven falando que, na verdade, as pessoas não devem querer saber muito a respeito do clube, dando a entender que é melhor assim para elas. E aí termina o conto dessa forma. Gente, eu gostei muito do conto, acho que o conto mais curto, tem 76 páginas, e fica aqui a minha recomendação. Então terminamos os 4 contos de 4 estações de Stephen King. Vou deixar aqui também o link para a compra do livro na Amazon, para quem tiver interesse. Lembrando que é um link comissionado, vocês não pagam nada mais se adquirirem qualquer item pelos links e ajudam o canal ao mesmo tempo. Tá bem? Então espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, um beijo e até a próxima!